Qual foi a minha primeira medida? Primeiro dia de posse. O bandido muda de profissão ou muda do estado de Goiás. Primeiro mandamento meu, com minhas tropas todas na minha posse. Como está a sua relação hoje com o ex-presidente Bolsonaro? O senhor vai se apresentar como um candidato de direita? Bom, aquilo que eu governo, que é o estado de Goiás, eu tenho uma aprovação de 88%. É algo inédito. Nunca um governador na história desse país atingiu um percentual de aprovação de 88%. Pessoal, quero deixar esse vídeo aqui com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que simplesmente ele dá uma aula de administração. Ele tem uma grande aprovação no seu estado. Ele vai vir candidato à presidência da República. Aqui ele vai falar o que ele tem feito no seu estado, o que ele pode fazer no Brasil. E ele veio dessa entrevista na CNN para se tornar mais conhecido ao público brasileiro. É claro que o percentual dele de pontuação nas pesquisas é baixo, mas se futuramente ele tiver o apoio de Jair Bolsonaro, que com certeza ele vai procurar isso, caso o Jair Bolsonaro esteja inelegível, caso ele não consiga reverter a sua situação, ele vai sair candidato. Na minha opinião, eu acho que é um bom candidato, pelo fato que ele é de direita. É uma das primeiras pessoas de direita aqui no Brasil, é o Ronaldo Caiado. Então aqui nesse vídeo ele vai expor tudo aquilo que ele é, o que ele tem feito e as propostas dele para o Brasil. E também nós sabemos que ele é um grande opositor do governo Lula. Só o fato de não ser uma pessoa de esquerda, isso já tem um grande significado. Então eu quero deixar esse vídeo aqui para vocês, confiram, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal se ainda não estiver inscrito. E se você quiser ganhar de 2 a 5 mil aqui na internet, claro, estudando e aplicando um método, tem um link no primeiro comentário fixado. Clica e assiste a aula. É gratuita, é totalmente gratuito, não tem enrolação. Clica e assiste e veja um método que pode colocar no seu bolso de 2 a 5 mil reais. Vamos lá para o vídeo. Governador, o senhor acha que o indiciamento de Jair Bolsonaro e eventualmente a condenação de Jair Bolsonaro abala a imagem da direita ou fica circunscrito apenas ao bolsonarismo e não a toda a direita? A situação de que o país hoje, ele vive há 2 anos discutindo essa situação. Tá? Eu acho que neste momento, quem está muito preocupado com este assunto é exatamente o presidente Lula, né? Porque realmente o Brasil tem 2 anos só discute isso. Tá? Um dólar a mais de R$6, um arcabouço fiscal colapsando, um corte de gastos que não resolveu nada, né? Ao mesmo tempo, um desentendimento enorme entre as estruturas de governo. Isso tudo sendo, de uma certa maneira, desviado para um segundo plano, tá certo? Em decorrência dessa discussão aí, se o ex-presidente Bolsonaro vai ser preso, como é que ele vai ser julgado, como é que isso vai interferir em 2026. E, na verdade, o que a população neste momento está preocupada é em saber como é que nós vamos continuar num governo que até agora não apresentou nada para o que veio e cada vez mais se esconde atrás de uma discussão, tá certo? Que será resolvida pelo Supremo, será resolvida pela Polícia Federal, será julgada e será pronunciada no momento certo. Eu começo lhe perguntando sobre um assunto recente que diz respeito a um aliado, não sei se posso chamar assim ainda, do senhor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o indiciamento da Polícia Federal. De Bolsonaro, de gente do ex-governo e de vários militares. Como é que o senhor vê as informações que a Polícia Federal traz e que já foram publicizadas do relatório final? Bom, em relação a este assunto, Tainá, cabe a nós aguardarmos o resultado. Certo? Sabemos exatamente como será, quais serão as medidas que serão tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Decisões que, sendo tomadas, elas serão respeitadas, até porque é assim que nós convivemos dentro de um processo democrático, dando oportunidade à defesa e também tendo oportunidade do julgamento. Esse é um processo que tramitará e, sem dúvida nenhuma, nós chegaremos em 2026 com uma decisão já tomada e cada um dos pré-candidatos se colocando no processo eleitoral, tá certo? Podendo Bolsonaro ser candidato, ele registrará a candidatura dele, estando aberto, eu também serei candidato a disputar a eleição em 2026, como outros também governadores provavelmente vão se inscrever nessa disputa de 2026, Tainá.
Governador, recentemente, pesquisa do Paraná Pesquisas mostrou que quando espontaneamente as pessoas são perguntadas quem vai ser o seu presidente da República, em quem você quer votar em 2026, uma quantidade muito pequena de pessoas lembraram do seu nome e também de outros pretensos candidatos, né, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o sertanejo Gustavo Lima, a gente vai falar dele também. Estou falando aí de 0,4% na espontânea, não na estimulada, quando as pessoas são perguntadas exatamente sobre o seu nome. Isso já não seria um termômetro negativo sobre o governador de Goiás não ser um candidato tão conhecido, não estar com o nome na cabeça do brasileiro? Bom, aquilo que eu governo, que é o estado de Goiás, eu tenho uma aprovação de 88%. Quer dizer, algo inédito. Nunca um governador na história desse país atingiu um percentual de aprovação de 88%. O que eu preciso fazer é o que você está me oportunizando agora, Basília, que é poder conversar com o Brasil, que é poder mostrar a realidade quando se faz com equilíbrio, com moderação, o governo, mas com firmeza. Os resultados para a população, eles são atingidos e a população, ao mesmo tempo, reconhece que dentro da política é possível fazer as verdadeiras transformações, que o Brasil está perdendo a cada vez mais chances e oportunidades e ficando caudatário do desenvolvimento de países outros. O senhor ainda considera o ex-presidente um aliado? Como é a sua relação hoje com o ex-presidente, governador? Vamos lá. Porque você sabe, Tainá, eu sou cirurgião, né? Então, você sabe que eu não sei tratar fratura exposta com band-aid. Então, eu sou muito direto nas coisas, tá bem? Mas é dizer a você, Tainá, que esse assunto já foi por demais esclarecido. Ele lançou um candidato dele, eu lancei o meu, tá certo? E ganhei as eleições, certo? Na minha reeleição para governador, ele lançou o candidato dele, eu saí candidato à reeleição, ganhei no primeiro turno também, tá certo? Então, existem pontos de convergência, existem pontos de divergência, tá certo? Como também foi na pandemia, tá certo? Então, essa situação, ela não quer dizer que você, ao ter uma pessoa que às vezes tem pontos de concordância, você tem que estar também diretamente ligado a todas as suas posições. Eu sempre guardei muito essa independência minha, desde deputado, senador da República, governador do Estado. Isso é uma característica muito forte na minha vida, eu ter essa independência moral para decidir aquilo que acho melhor nos momentos políticos e nunca deixei de me pronunciar, né? Me pronunciei numa reforma tributária, onde todos agora estão começando a rever que realmente eu tinha razão, que isso aí realmente é algo que não tem sustentação para a vida real do brasileiro. Depois nós temos um SUSP aí, que eu também tive a coragem de me posicionar publicamente para dizer, olha, é inadmissível mais prerrogativas sendo retiradas dos estados, como foi na reforma tributária. Nas minhas posições políticas, eu também serei pré-candidato a presidente da República. É o que eu disse. Se ele for pré-candidato, nós estaremos disputando a mesma vaga, tá certo? No primeiro turno. Tá? Agora, existe uma convergência das ideias, não na totalidade, mas existem ali pontos que realmente são compatíveis com aquilo tudo que eu iniciei esse debate em 1986, na época que nós criamos o movimento de defesa do produtor rural, da livre iniciativa. Depois, em 89, fui o único candidato a presidente da República a defender o direito de propriedade, a livre iniciativa. Nós éramos 22 candidatos, só eu que defendia essa tese. Ali, naquele momento, ninguém tinha coragem, todo mundo era socializante, né? Agora está na moda a agricultura como sendo a maior atividade mais moderna, mais rentável do país, mais competitiva, que respeita o meio ambiente, que produz com maior potencial e também com maior produtividade. Enfim, tudo isso hoje está sendo muito bem defendido. E eu mantenho a minha coerência no decorrer de todos esses anos e quero ir para uma candidatura em 2026 para mostrar exatamente o que nós fizemos em Goiás. Não é nada de achismo, é equilíbrio fiscal, é um estado hoje que é o primeiro lugar em saúde, em educação, em segurança pública, em serviços digitais da população, é o primeiro lugar, o único estado que foi nota 100 pela Tricom, Associação dos Tribunais de Contas, em termos de gastos públicos. Enfim, é um estado que é o que teve a maior queda de incidência de pessoas na pobreza e na extrema pobreza no país, com políticas emancipatórias instaladas no estado. Então, é um estado
que está dando certo, está mostrando como se governa, com respeito ao dinheiro público, com equilíbrio fiscal e como nós estamos conseguindo avançar, isto me dando aí a condição de ser o governador mais bem avaliado do país, com 86% de aprovação. Governador, para encerrar nossa conversa, PEC da Segurança Pública, Lula quer votá-la no ano que vem como prioridade. Como a União Brasil vai se comportar no Congresso Nacional e como o senhor acha que o Congresso Nacional deve se comportar em relação a ela? Primeiro, que veja, nós estamos exatamente terminando o segundo ano de governo, Uribe. Segundo ano de governo. Ele quer apresentar um projeto de uma emenda à Constituição, sendo que nós temos que informar a todos os telespectadores o que é uma tramitação de uma PEC. Comissão especial, maioria de 308 votos na Câmara, 49 senadores, tá certo? É algo que tem uma tramitação longa, tá? Um tema que ele propõe que realmente não sinaliza nada. A única coisa que propõe na PEC, única, não tem outra posição na PEC que não seja ter direitos a normas vinculantes aos estados. Só isso. Não trata de mais nada. Veja bem o nível de apoderamento dessas facções hoje no país. E, de repente, você propõe um SUS, que é exatamente uma cortina de fumaça, para chegar ao final do terceiro ano de governo e dizer, olha, infelizmente nós não podemos alcançar a aprovação da PEC. Por isso nós vamos lavar as mãos do assunto da segurança pública no país. É isso. Nós vamos apresentar dia 10, tá certo? Assinado por nós, como sendo uma proposta capaz de poder aí sim dar capacidade e capilaridade para nós combatermos. Tanto é que Goiás é um exemplo disso. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Militar, Civil e Penal trabalham juntos e está aí. Você quer ver um estado que realmente você tem plena segurança, você vem para Goiás. Você não tem problema aqui. Você transita na rua, você anda onde você quiser, o horário que você quiser, fala no celular, anda com o seu carro sem ser blindado, não precisa de segurança privada, pode morar na sua propriedade rural e pode morar em cidades que eram tidas como as mais violentas do Brasil, como as cidades do entorno de Brasília, que hoje estão 100% pacificadas. Então, o que foi a primeira decisão minha como governador? Primeira decisão, diante desse colapso todo, colapso econômico, colapso de pagamento de salário, colapso na parte de saúde, na parte da educação, tudo colapsado, o Estado colapsado. Qual foi a minha primeira medida? Primeiro dia de posse. O bandido muda de profissão, muda do Estado de Goiás. Primeiro mandamento meu, com minhas tropas todas na minha posse. Ou seja, nós precisamos de entender uma coisa só. Isso a idade nos ensina. Se você não tem segurança pública, você não tem desenvolvimento, você não tem cidadania, você não tem Estado democrático de direito. Não adianta nada. Você pode fazer reforma da Previdência, você pode fazer reforma administrativa, você pode fazer o que você quiser, mas se você tiver as facções hoje mandando no seu Estado, você não o desenvolve. Hoje, poucos governadores governam o seu território. Goiás não tem um palmo de terra que faccionado manda, nem um palmo de terra. Então, aquilo tudo foi montado dentro de uma estratégia. Formei 1000 homens na área de inteligência. Especializei batalhões. Nunca se teve um assalto a banco. Nunca teve um novo cangaço. Nunca teve um carro forte assaltado. Nunca teve um sequestro. Não tem invasão de terra. O cidadão anda na rua com telefone celular. Mora na casa dele. Pega o ônibus às 5 horas da manhã. Vai no entorno. Vai lá. Certo? Abre a padaria dele às 4 horas da manhã, certo? Serve no restaurante dele até de madrugada, circula pelas ruas do interior e da capital a hora que desejar. Isto tudo é que deu a condição de Goiás dar essa virada na área da segurança. Então, a crítica que faço é que a Constituição de 88 deu a nós, governadores, a prerrogativa de nós definirmos a nossa política de segurança. Hoje, por exemplo, vocês que são analistas a cada momento das notícias que chegam. Você vê os maiores empresários, olha, agora nós estamos ferrados, nós não sabemos mais o que fazer, nós não sabemos qual é que vai ser o déficit real. Ora, seria déficit zero, mais de 220 bilhões de déficit, a Previdência explodindo de novo, depois de uma reforma que foi feita. Certo? Então, este é o lado, tá certo? Que é o lado grave que o país vai viver. Agora, em relação a essa situação partidária, eu posso dizer, com o conhecimento que tem de uma vivência, modéstia à parte, de muitos anos na vida política, que a União Brasil vai lançar o candidato a presidente e vai exigir exatamente uma posição em total oposição a tudo isso que está acontecendo no governo Lula.
E se você quiser aprender como ganhar dinheiro aqui na internet, assista a aula que está lá no link, no primeiro comentário fixado e na descrição. Tem um link lá em uma aula onde o professor vai te mostrar como faturar aqui na internet e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Clica no link, é uma aula totalmente gratuita e você vai ver como é simples, desde que você estude e aplique um método para ganhar dinheiro aqui na internet. Não tem nada de joguinho, tigrinho, nada dessas enrolação. É algo sério, é algo aqui no YouTube. Você pode aprender uma forma de postar vídeos da maneira certa e ainda ganhar dinheiro com isso. Clica no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado. Aí, pessoal, vocês viram esse vídeo do Ronaldo Caiado. É claro que daqui para o ano que vem vai surgir outros nomes, possíveis candidatos. O Bolsonaro ainda é o candidato da direita. Eu defendo que o Bolsonaro venha e com certeza se ele tiver nas condições de disputar, eu irei votar nele. Caso não esteja nas condições, aquele que ele indicar, é claro que é os que os de direita vão votar. Mas, na minha opinião, o Ronaldo Caiado não é uma pessoa de se jogar fora, descartável. Não, é uma boa opção, né? É uma boa opção. Alguns cogitam e colocam o nome de Eduardo Bolsonaro. Sinceramente, só pelo fato de ser o filho de Bolsonaro não significa dizer que ele é um bom administrador ou que vai ser um bom administrador. Só pelo fato de que é o filho dele, vem a Michelle Bolsonaro. Beleza, é a esposa do presidente. Mas o fato de ser a esposa não significa. O que nós queremos é uma pessoa que traga resultados e que tenha resultados. O Ronaldo Caiado é uma pessoa que tem resultado, né? A gente não pode ficar nessa questão, eu sou bolsonarista, então todo aquele que ele indicar eu vou votar. Não, a gente não pode ficar com esse fanatismo doentio, porque na minha opinião isso é um fanatismo doentio. Quem Jair Bolsonaro colocar, nós vota. Não, é um cachorro ali, mas tem o apoio de Bolsonaro, vamos votar. Não pode. A gente tem que analisar qual é a pessoa que tem mais chance de vencer o Lula em 2026 e essa pessoa é de direita, os nossos princípios e valores, essa pessoa defende, essa pessoa tem resultado, pronto, então vamos votar nessa pessoa. Claro que tendo o apoio e o aval de Bolsonaro, é claro que a força é maior. Porque hoje, no cenário político aqui do Brasil, as duas maiores forças, ainda querendo ou não, é o Lula, ruim por ruim, ele ainda tem os votos garantidos dele, e o Bolsonaro. Só existem esses dois nomes. Não existe outro nome de peso que concorra com esses dois a ponto de tirar. Não existe. Não existe. Então, na minha opinião, essa covardia que estão fazendo com o Bolsonaro, partindo principalmente do Alexandre de Moraes, de deixar ele inelegível por causa de uma reunião com embaixadores, é inacreditável um negócio desse. Mas vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. O Romeu Zema também é um ótimo candidato. Na minha opinião, alguns criticam ele, muitos dizem, não, mas o Romeu Zema não tem nome, não é conhecido no Brasil. É claro que não é. Mas todo aquele, né, com certeza o Romeu Zema é um homem honesto, direito. Se ele tivesse o apoio de Bolsonaro, era um ótimo candidato. Mas aqui nesse vídeo você viu o Ronaldo Caiado, né? Ele teve algumas birras. É interessante que o Ronaldo Caiado ele faz questão de dizer que ele teve umas desavenças com Jair Bolsonaro no tempo da pandemia. Ele teve umas desavenças. Porque o Bolsonaro era mais aquela pessoa que nada de máscara, vacina, essas coisas. O Bolsonaro ele foi meio resistente. O Caiado não. O Caiado ele tomou decisões duras, porque ele é médico. Ele tomou decisões duras e firmes, fazendo isolamento, máscara, vacinação. Tudo que é certo. Ele fez certo. Aí ele teve umas desavenças com o Bolsonaro naquele tempo. Mas interessante que em uma entrevista o Ronaldo Caiado ele disse: as nossas desavenças lá de trás não significa dizer que nós somos opositores, porque nós convergem em muitas coisas. O Bolsonaro é de direita, o Ronaldo Caiado também é. Bolsonaro é liberal, Caiado também é. Bolsonaro fala em segurança pública, combate à bandidagem, o Caiado também. Ou seja, tem muita coisa que os dois têm uma união e o Caiado ele tem a humildade de dizer não. Para fazer uma aliança pelo bem do Brasil, os nossos princípios e valores nós não abrimos mão. Agora é diferente de uma esquerda, de um Lula. Então é totalmente diferente. Então, na minha opinião, o Caiado ele veio para somar
E com certeza é uma opção a mais que nós temos. Nós não temos a desculpa de dizer, eita, nós não temos candidato para 2026. Tem o Ratinho, tem o Zema, tem Caiado, Michele Bolsonaro se vir, o próprio Bolsonaro se tiver nas condições. Então, falta de opções não falta. Vamos ver qual é o melhor nome para tirar o governo que aí está. Em um segundo turno, qualquer um da direita que tiver o apoio de Bolsonaro, tenho certeza que ganha do presidente Lula. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, compartilha, curte, comenta e até o próximo vídeo, se Deus quiser.